fácil, gente. Eu tenho certeza que todo mundo... E primeira edição. Oferecimento São Leopoldo Mandique de Araras. Vestibular Medicina. Vivencie um ensino superior. Inscreva-se. Sister é a música de hoje. E a 12:01, hora de ficar por dentro das principais informações do sul de Minas e também do estado. O EBTV1 começa te mostrando imagens ao vivo de Passos. Nesse momento, céu bem aberto, poucas nuvens, termômetros marcando cerca de 24 graus na cidade. Muito boa tarde para você, obrigada pela audiência. Hoje sou eu que te faço companhia no nosso Jornal da Hora do Almoço e a partir de agora você confere os destaques da edição dessa quinta-feira. Nós vamos falar sobre surtos de Covid-19 em asilos do sul de Minas. Em Cássia, a vacina não conseguiu impedir a morte de um idoso. Gustavo Oliva. Infelizmente é isso mesmo, viu, Suzana? E outros 17 internos precisaram ir para o hospital, estão internados e daqui a pouquinho a gente volta com mais detalhes sobre esse caso. Até mais, Gustavo. A reinfecção por Covid também está entre os nossos principais assuntos. O Hernani Fiuza é quem vai trazer essa realidade para a gente. Pois é, Suzana, a gente tem visto tantas pessoas relatando que já enfrentaram a Covid-19 e agora estão tendo um segundo diagnóstico da doença. Em alguns casos, até uma situação mais grave. O que será que a ciência já sabe sobre isso, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Combinado, Hernani, até já. Nós vamos falar também sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Esse é um assunto para Bárbara Siviero. Suzana, neste ano aqui em Pouso Alegre já foram registrados 58 casos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma campanha de conscientização da Prefeitura Municipal. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, Bárbara. E hoje, 13 de maio, a abolição da escravatura no Brasil faz 133 anos. E claro que nós vamos abordar esse assunto que tem tantos reflexos ainda nos dias de hoje. Além de conversar com uma socióloga no quadro Em Cena Cinema. Aqui em Pouso Alegre já foram registrados 58 casos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma campanha de conscientização da Prefeitura Municipal. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, Bárbara. E hoje, 13 de maio, a abolição da escravatura no Brasil faz 133 anos. E claro que nós vamos abordar esse assunto que tem tantos reflexos ainda nos dias de hoje. Além de conversar com uma socióloga no quadro Em Cena Cinema, a gente te dá dicas de documentários que falam sobre o racismo no Brasil. Chegou a hora de falar. É agora, no EBTV1. Desde o início da pandemia, a gente viu o vírus crescer, se multiplicar, mutar. Com novas cepas e variantes, os casos de Covid passaram a ser cada vez mais graves. E a gente tem visto também muita gente enfrentando a doença mais de uma vez. São os casos de reinfecção. Mas o que a ciência já sabe sobre isso, hein? O Hernani Fiuza é quem chega ao vivo para falar sobre o assunto, né, Hernani? Boa tarde para você. Oi, Suzana, tudo bem? Muito boa tarde aí a você, todo mundo que está nos acompanhando. Com certeza muita gente está ouvindo isso, né? A gente já está com mais de um ano de pandemia e aos poucos, né, a gente foi acompanhando essa evolução do coronavírus e a gente foi conhecendo um pouco mais sobre ele. Claro que a gente ainda conhece muito pouco. É uma doença ainda relativamente nova, né? Mas o que a gente está vendo acontecer é isso, né? Pessoas que já tiveram um primeiro diagnóstico, alguns meses depois, achando que já estavam protegidas contra a doença,
voltando a testar positivo para a Covid-19, né? E muitas vezes pessoas tendo sintomas até mais graves do que na primeira vez. Será que isso está acontecendo por quê? São formas diferentes do mesmo vírus e por isso a pessoa está adoecendo novamente, né? O que a ciência já sabe sobre isso? Eu estou aqui com o Dr. Robertson, que é médico pneumologista. Já eu vou conversar com ele sobre isso, né? Mas primeiro, a gente vai acompanhar uma reportagem com alguns exemplos, né? Casos recentes, vendo por quê. São formas diferentes do mesmo vírus e por isso a pessoa está adoecendo novamente, né? O que a ciência já sabe sobre isso? Eu estou aqui com o Dr. Robertson, que é médico pneumologista. Já eu vou conversar com ele sobre isso, né? Mas primeiro, a gente vai acompanhar uma reportagem com alguns exemplos, né? Casos recentes de pessoas que passaram por essa situação, né? Mais de um diagnóstico da Covid-19. A gente vai acompanhar agora na reportagem que eu fiz com Tarcísio Silva. O deputado estadual Cleiton Oliveira, do PSB, só conseguiu voltar ao trabalho essa semana. Ele ficou mais de 20 dias internado em Belo Horizonte por complicações da Covid-19. E mesmo depois de ter alta, ele ainda teve que ficar em casa fazendo fisioterapia para voltar a respirar como antes. O que tem sido muito comum nessas novas variantes e no processo de infecção, que é o que os médicos chamam de efeito rebote. Quando todo o meu corpo ficou infeccionado, 85% dos pulmões comprometidos e quem estava com meio litro de catéter, de uma hora para outra, foi para 16 litros na máscara, no oxigênio. E aí, tendo que fazer uma escolha entre se intubar ou aplicar um procedimento novo, que é o procedimento da imunoglobulina. Mas é uma doença terrível e a falta de ar, ela é algo que eu jamais imaginava que iria vivenciar um processo tão agonizante como esse. Para ele, dessa vez o susto foi bem maior. E eu digo dessa vez porque em novembro do ano passado, o deputado também foi diagnosticado com Covid. Na época, ele conseguiu se recuperar fazendo isolamento em casa. Mesma situação da lutadora varginhense Amanda Ribas. Em outubro, ela e o pai testaram positivo pela primeira vez. E na semana passada, veio o segundo diagnóstico. Bem no dia em que ela lutaria em Las Vegas, nos Estados Unidos. Desde então, ela e o pai seguem isolados no hotel. Tava sentindo sintomas desde quarta-feira e eu pensava que era ar-condicionado, né? Tossindo, tudo. Daí você batia o peso sexta-feira normal, já sentindo alguns sintomas e daí quando saiu positivo de lá pra cá só foi piorar. Meu neto tá sem olfato, sem paladar, quando eu ando um pouquinho já canso, tossindo, com catarro, aquela coisa toda. E meu pai também, então eu venho pedir a todo mundo aí que fique em oração para que a gente possa melhorar. Oficialmente, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais reconhece a notificação de 319 casos que seriam de reinfecção. 14 deles aqui no sul de Minas. Só que desse total, apenas um caso foi confirmado. E a maioria foi considerada como inconclusiva. Isso por causa da dificuldade para se identificar efetivamente uma reinfecção. Pelo protocolo estadual, a reinfecção só é comprovada quando as duas contaminações acontecem com um intervalo de pelo menos 2 meses. E também quando o código genético do primeiro vírus é diferente do segundo. Só que nem sempre é possível fazer essa análise. No caso do professor Cleiton, mesmo sem aparecer nos dados estaduais, os médicos dizem que foi sim uma reinfecção, o que pode estar acontecendo com muita gente. Por isso, independentemente da comprovação, o importante é manter todos os cuidados, mesmo para quem já teve a doença. Aquele que acha que foi infectado uma vez e não será infectado, ele está enganado. Tá de colarinho e gravata. Pois é, e como eu disse, estou aqui com o Dr. Robertson, né, para a gente falar um pouco mais sobre isso, né, reinfecção. Doutor, primeiro, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Quando a gente mostrou agora na reportagem, né, que existe ainda uma dificuldade para identificar realmente o que é uma reinfecção, né? Por que tem essa dificuldade? O que acontece? Então, toda vez que o paciente ele é contaminado, o ideal seria que ele pudesse fazer um teste genômico, para a gente saber qual é o tipo de cepa que está causando aquela doença. Mas isso é muito
muito complicado, porque muitas vezes a pessoa precisa coletar o material que é enviado para um centro de pesquisas. E no nosso caso aqui em Minas Gerais são poucos. No Brasil como um todo é muito pouco os locais onde são feitos. Então muitas vezes nós tratamos o paciente sem sabermos ao certo qual tipo de cepa é. E só em alguns casos que é possível fazer essa identificação. Mas na grande maioria das vezes a clínica ela é soberana. Uma vez o paciente tendo sintomas, mesmo que ele já tenha sido contaminado, nós tratamos como se Covid fosse sem ter a certeza de qual cepa é. Você está falando dessa questão então das cepas, né? De que forma que elas influenciam isso, né? Para a pessoa ter a Covid mais de uma vez? Então, um indivíduo já tendo Covid, ele pode se contaminar de novo, mesmo que ele já tenha feito a vacina. Porque tem uma diferença grande entre vacinação e imunização. A imunização é quando o indivíduo produz anticorpos contra uma determinada doença. Isso ocorre a partir da segunda dose da vacina. Mas mesmo assim ele ainda pode se contaminar e ter a doença. Porém, ele vai ter uma forma mais branda. Então, mesmo após a vacinação e a imunização, é necessário que nós tomemos todas as medidas sanitárias necessárias. Agora, cada indivíduo se comporta de uma maneira. Às vezes o paciente pode se contaminar. Nós, na grande maioria das vezes, não vamos saber identificar qual cepa é. Algumas cepas são mais virulentas, podem causar uma doença mais grave, como é o caso da cepa P1, que originalmente foi detectada em Manaus, e até nós presenciamos via televisão quantos óbitos ocorreram e quantas pessoas precisando de oxigênio e não tinham naquela época. Então é difícil nós identificarmos a cepa, mas uma vez tendo sintomas e alterações pelos exames de imagem, seja ele raio-x ou tomografia, nós tratamos como Covid fosse. E até uma curiosidade, né? Antes da gente entrar ao vivo aqui, o Dr. Robertson estava me contando que um paciente dele já teve o diagnóstico 4 vezes. Imagine isso, 4 vezes com Covid. Então vamos reforçar, né? Mesmo para quem já teve a doença que seja uma vez, esse cuidado, usar a máscara, higiene das mãos, é sempre muito válido, então, né? É essencial. Muitas vezes a pessoa me pergunta, mas eu já me vacinei, já se passaram depois da segunda dose mais de 30 dias, eu ainda tenho risco de pegar a doença e desenvolver? Infelizmente sim, porém uma vez estando imunizado, a doença provavelmente vai ser uma forma mais leve. Então é importante sempre a gente divulgar que a vacinação ela é essencial, ela é necessária sim, porque mesmo que a pessoa venha desenvolver uma doença, vai ser uma forma muito mais branda, e aí o risco dela vir ao óbito é muito menor. Com certeza. Doutor Roberto, mais uma vez, obrigado pela participação, por esclarecer as nossas dúvidas. É isso, Suzana, todo mundo então reforçando proteção essa Isso aí, Nani, a verdade é que ninguém está protegido, né? Enquanto estivermos enfrentando uma pandemia, temos sim que nos proteger de todas as maneiras possíveis. Obrigada, boa tarde. Gente, já em Cássia, a preocupação é com um surto de coronavírus registrado no asilo. Mesmo imunizados com as 2 doses da vacina, um idoso morreu e 17 estão internados, 5 em estado grave. O Gustavo Oliva está na cidade e tem mais detalhes pra gente ao vivo. Boa tarde, Gustavo. Oi, Suzana, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Infelizmente, situação preocupante aqui no município de Cássia, né? Os casos foram confirmados na última sexta-feira e uma morte foi confirmada ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. É a morte de uma senhora, a idade dela não foi divulgada. São 18 casos positivos da doença, 17 idosos estão internados, 12 deles estão internados ali no próprio asilo, num espaço que foi montado para poder fazer o cuidado desses idosos. 5 estão internados na Santa Casa da cidade. São pelo menos 68 idosos que estão sendo acompanhados pela instituição. E é importante a gente ressaltar que todos foram imunizados com as 2 doses da Coronavac, que é a vacina contra a Covid-19. Alguns funcionários que trabalham ali na instituição também foram contaminados e, por isso, precisaram ser afastados para fazer o isolamento social, para que não houvesse uma contaminação ainda maior ali no local. A gente está aqui com a secretária de Saúde, a Eliane Davi, ela que está acompanhando esse caso de
perto. Eliane, fala pra gente, quanto que esses idosos tomaram as vacinas? Assim que começou a campanha, que chegou as vacinas, eles já foram imunizados. No primeiro lote das vacinas, eles já foram imunizados. Logo ali no começo. Logo no começo. Existe alguma suspeita de como que esse surto aconteceu no asilo? Não temos, porque todas as medidas cautelares estavam sendo tomadas ali. Visitas de familiares restritas, somente mesmo os funcionários estavam entrando. E vocês têm conhecimento se essa morte, essa idosa, ela tinha alguma comorbidade, algum problema de saúde? Não tenho como te repassar. E os casos já foram informados à Secretaria Estadual de Saúde? Sim, todos nós já fizemos. Assim como também toda a inspeção pela vigilância sanitária do município também já foi. Quais medidas estão sendo adotadas a partir de agora, secretário? O que nós estamos fazendo é a desinfecção diária, certo? Ajudando eles doando insumos, certo? Todos os EPIs que estavam faltando, nós já colocamos à disposição. E também a subvenção que é repassada a eles foi dobrado o valor, o município dobrou o valor, para que haja mais contratação de funcionários durante esse período difícil que eles estão passando. Tá certo, secretária, muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações. Bom, gente, nós entramos em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, que informou que a equipe técnica está apurando esse caso. Nossa produção também entrou em contato com o diretor do asilo, José Marcos. Ele informou que a instituição está tomando todas as medidas cabíveis e que não vai se pronunciar sobre o caso. Até o momento, de acordo com informações do município, Cássia registrou 893 casos de Covid-19, com 26 mortes. Suzana, volto com você. Que tristeza, Gustavo. Obrigada pelas informações. Boa tarde. A Prefeitura de Lavras também confirmou um surto de Covid em um asilo da cidade. Até agora, são 33 pessoas contaminadas, entre elas 2 funcionários da instituição. Um idoso morreu, mas a morte ainda é tratada como suspeita. Além do surto, agora a entidade enfrenta um outro problema: a queda nas doações. O Thiago Luz está na cidade e traz as informações completas para o EPTV1 ao vivo. É com você, Thiago. Boa tarde. Boa tarde, Suzana. Boa tarde a todos de casa. A gente fala aqui de Lavras, de frente à Casa do Vovô, que é uma instituição que faz um trabalho bem importante aí. O asilo tem cerca de 46 idosos hoje em Lavras. Bom, a suspeita surgiu na semana passada com sintomas leves em um funcionário. Então eles fizeram a testagem e na terça-feira veio a confirmação: 2 funcionários e 31 idosos estavam com a Covid-19. Assintomáticos, a informação que hoje eles estão bem, eles tomaram a vacina também, as 2 doses da vacina Coronavac, isso em fevereiro, mas como você disse, um idoso de 77 anos, ele faleceu, ele era assintomático, mas ainda não se sabe se a morte dele tem ligação com a doença. A informação da Secretaria de Saúde de Lavras é que ele tinha comorbidades. Bom, aqui é uma instituição filantrópica, ela depende das doações e assim como outras instituições da nossa região, eles vêm sofrendo com a pandemia. A gente convidou o Braz aqui, que é o presidente, para falar mais sobre isso. Braz, essas doações, elas são extremamente importantes para os trabalhos de vocês, né? Correto, boa tarde. Sim, nós temos hoje em torno de 40% das nossas despesas mantidas pela contribuição dos idosos. E o restante dos 60% das nossas despesas seriam custeados pelas doações dos contribuintes através do nosso serviço de teledoações e doações eventuais da comunidade, de empresas ou as verbas que eventualmente nós recebemos de gabinetes políticos ou através da prefeitura. E na pandemia você me contou que já vinha caindo essas doações e agora que foi anunciado esse surto, caiu mais ainda. Sim, na pandemia a dificuldade de algumas pessoas em receber os nossos mensageiros
caminhoneiros que iam até as residências receberem as contribuições, e também pelo fato de que todos, estando com orçamento apertado, acabam diminuindo nas doações. E é um período que, em contrapartida, as nossas despesas subiram muito, com a compra necessária de mais medicamentos, EPIs, né, equipamentos de proteção dos funcionários, e também álcool gel, outros produtos necessários à limpeza e manutenção, neste caso. As pessoas ainda podem trazer até aqui, né? Podem sim, eventuais doações podem ser trazidas até aqui, porque naturalmente nós higienizamos todos antes de guardar na casa, e temos necessidade nesse momento, muita mesmo, de álcool líquido e gel, produtos de limpeza, de higiene pessoal, e precisaríamos também, se alguém puder doar, toucas, máscaras, luvas, avental descartável, todos esses EPIs que têm necessidade de muitos desses equipamentos nesse momento. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações. Olha, quem quiser mais informações sobre como ajudar aqui a Casa do Vovô, o telefone é o 3822-8867. 3822-8867. Eu volto com você, Suzana. Quem puder colaborar com essa causa super nobre, né, Tiago, que colabore. Muito obrigada pelas informações, bom trabalho por aí. Boa tarde. Agora é hora de ficar por dentro das primeiras informações do tempo. Ontem eu falei para vocês que uma frente fria estava a caminho de São Paulo, lembra? Ela passou pelo estado. Agora está na altura do Rio de Janeiro e deixa o tempo instável em algumas cidades aqui do sul de Minas. Pode chover de maneira fraca e isolada a qualquer hora do dia, tá? Em Varginha, por exemplo, já choveu hoje durante a manhã. Bem fraquinho, mas choveu. Essas são imagens ao vivo da cidade, faz 19 graus nesse momento. Varginha ainda com o tempo bem carrancudo. Hoje não passamos dos 23 graus na cidade. Hora certa para você, 12h21. A gente faz um intervalo rápido e na volta falamos sobre racismo. 133 anos depois da abolição da escravatura, os negros continuam sofrendo no país. Uma especialista vai falar sobre os crimes que eles enfrentam e o que ainda falta para mudar esse cenário. Continue com a gente. O Bretas tá on. Tá na loja, tá online, tá no web, com você, tá no site do e-commerce, delivery, vem ver. Leite Bretas ou Porto Alegre, 1 litro, 2,89. Açúcar Cristal, Açúcar ou Delta, 5 quilos, 12,98. Arroz Panela Velha ou Bretas, 5 quilos, 18,98. Feijão Carioca Bretas, 1 quilo, 6,49. Coxa e sobrecoxa de frango, 6,78 quilos. Sanitizante em pó Omo, 1 quilo e 600, 12,99. Tá no Bretas, tá em casa. Os mitos e verdades e tudo o que você deve saber sobre bitcoins. Quer desmistificar as criptomoedas? Acesse o site, saiba como. Tati apresenta ofertas de 40 anos pra você. Tomada baratinha, aqui tem só R$6,90. Tinta acrílica 18 litros, só R$89,90. Venha se surpreender com o nosso showroom. Tati, há 40 anos construindo com você. Sabe, filha, quando você nasceu era uma época muito difícil. Às vezes aparecem algumas dificuldades pra gente ficar mais forte, pra gente aprender a amar, cuidar mais uns dos outros. E hoje, a mamãe sabe que isso foi muito importante pra deixar o mundo melhor pra você, bebê. E sabe por que a gente venceu todos esses desafios? Porque a gente sabia que tinha alguém cuidando da gente. Igual você cuida de mim, mamãe. Torne seu sonho realidade com uma proposta curricular moderna, centrada no aluno. Vestibular 2021, segundo semestre, Medicina Unifenas. Universidade nota máxima no MEC, entre as melhores do Brasil. Inscreva-se medicina.unifenas.br. Ficou ainda mais fácil fazer suas compras. É o Alvorada em Casa. Você faz as compras e recebe em sua casa ou retira em nossa loja. Segurança, praticidade e economia é só no Alvorada em Casa. Supermercados Alvorada. Você conhece, você confia. José Pedro sempre foi o filho preferido de Maria Marta. Já Nora... Maria Marta me detesta, Zé Pedro. Me detesta, ela não me engole. E ela cada vez está fazendo questão de deixar isso mais claro. E a guerra entre elas
vai esquentar. Chegou a hora da Amanda entrar em cena. Trazer sua ex-amante aqui pra dentro da nossa casa é um pouco demais, né? Daniele, pelo amor de Deus, meu amor, isso faz tanto tempo. Quando eu te conheci, você tava arrasado por causa daquela sonsa. Hoje, Império. Hoje, a abolição da escravatura no Brasil completa 133 anos. Em 13 de maio de 1888, a Lei Áurea extinguiu a escravidão no Brasil. Mas ainda nos dias de hoje, os negros seguem enfrentando inúmeros desafios e sendo vítimas de diversos crimes. Para falar sobre isso, nós convidamos a socióloga Daniela Roberta Antônio Rosa. O nosso bate-papo é pela internet. Boa tarde, Daniela. Bem-vinda ao EBTV1. Olá, Suzana. Boa tarde. Muito obrigada. A gente que agradece. Daniela, por favor, para começar, primeiro fala um pouco sobre a importância da abolição da escravatura. Eu acredito que a principal, claro, que a importância do fato em si foi dar fim a 300 anos de um processo extremamente violento, né, extremamente aviltante para populações de origem africana. Mas é preciso considerar que esse processo, ele não se dá como uma dádiva, né, como um presente ou como uma constatação humanitária de que aquelas pessoas precisavam de liberdade. Tem muitas forças em jogo naquele contexto, mas é fundamental levar em consideração que teve muita luta de pessoas negras também nesse processo. Tanto pessoas escravizadas, que durante todo o processo de escravização lutaram contra o cativeiro, tanto quanto pessoas livres, né? Os negros libertos ou pessoas negras já nascidas livres, que se engajaram nessa luta com outras pessoas também para que a abolição acontecesse no Brasil. A abolição, ela acontece também em atenção a outros interesses econômicos e políticos que estavam em voga ali no final do século XIX, né? Então ela não vem como um presente, né? Uma dádiva. Vale reforçar, né, Daniela, que a data de hoje não deve ser realmente de celebração, mas de muita reflexão. Por quê? Sim, Suzana, deve ser de reflexão pelo seguinte: durante muito tempo os movimentos sociais negros olhavam para essa data com certo distanciamento, né? Nos últimos anos eu venho percebido que as pessoas voltam a falar, mas sempre trazendo para o centro do debate a necessidade de reflexão, né? Primeiro, entender da luta negra que construiu essa pauta, né? Porque a gente, na educação, por exemplo, era sempre um dia comemorado, né? Todo mundo pegava aquela folhinha com uma pessoa negra arrebentando uma corrente para colorir no dia da escravidão, ou era uma folhinha que representasse a princesa Isabel, eventualmente, como a benfeitora dos negros. A gente sabe que não é nada disso, né? Então essa história, à medida que ela foi sendo questionada, ela traz para o centro do debate a necessidade de pensar que a escravidão, ela não tornou o contexto social para pessoas pretas nada amigável. Pelo contrário, o preparo que houve para a escravidão, né? Porque a gente fala assim, nossa, mas não houve um preparo, não houve um planejamento para o que fazer com essa massa de população sem saída, né, desse processo tão violento. Houve sim um preparo, e aí a gente tem a lei de terras e tantas outras leis, a lei da vadiagem, por exemplo, mas foi um preparo para que a sociedade mantivesse pessoas pretas no lugar que se acreditava que essas pessoas tivessem que ser mantidas. E isso é uma coisa que a esteira da história traz até os dias de hoje, né? Então, é tentar afastar esse movimento negro, já que a coerção física já não era mais permitida, embora ainda fosse muito comum. Tá lá a história de João Cândido, que em 1910 se revolta contra a chibata ainda praticada na Marinha, né? Mas embora a coerção física, né, tivesse sido proibida ali no final do século XIX, existiu toda uma outra construção, uma outra elaboração, né, que é do imaginário, que é das leis também e que é dos costumes, para manter as pessoas negras no lugar que se acreditava ser o delas, né, que são os piores na sociedade brasileira. Daniela, infelizmente o nosso tempo acabou. Te agradeço mais uma vez, viu, pela participação. Ótima tarde.
Eu que agradeço pelo espaço, pela escuta, e eu acho que hoje é um dia que todo mundo pode dar um Google e tentar descobrir o que é racismo estrutural e tentar se engajar nessa luta que não é só nossa, não é só de nós, negros e negras, é uma luta da nossa sociedade. É isso aí, querida. Muito obrigada. Te agradeço. Assunto muito importante mesmo, Suzana, e é claro que a gente continua falando sobre ele aqui no Encena Cinema. Boa tarde para você, meu querido. O que é que vocês prepararam pra gente? Boa tarde para você, Suzana, para todo mundo de casa. Olha, a gente separou documentários que falam sobre o racismo no Brasil. E é claro que eu vou chamar aqui para falar com a gente a nossa amiga Juliette Gonçalves, que vai contar tudo para todo mundo. Fique ligado aí nas dicas, gente. Oi, Diego. Oi, todo mundo que está em casa. Eu dei uma pausa aqui nas pesquisas do Encena Live de amanhã, que está imperdível, para falar com vocês sobre um tema muito difícil, que é sobre racismo e escravidão, porque é o dia de hoje da abolição, a gente ainda não pode muito comemorar. A gente hoje precisa refletir sobre o tema, para que nada nem parecido com o que aconteceu no passado aconteça de novo. A gente precisa falar sobre racismo estrutural, racismo velado, não esse racismo romantizado. A gente precisa sim falar sobre as dificuldades que as pessoas pretas ainda hoje encontram. E a gente pode falar disso de uma forma um pouco mais branda. A gente pode falar através da arte, que é instrumento transformador. E é por isso que eu trouxe dicas de 4 documentários que estão disponíveis no Globoplay. Confere só. O primeiro documentário fala justamente do dia de hoje. É A Última Abolição. O nome é porque o Brasil tem o vergonhoso título de último país ocidental a abolir a escravidão. O documentário mostra que ela não acabou com a assinatura da Lei Áurea em 1888 e como o tema não é tratado como devia até hoje. Nós falamos do genocídio nazista, mas nós não falamos tanto do Holocausto dos negros, o que nós sofremos nesses 350 anos. Ao longo da história da escravidão no Brasil, muito mais escravos foram alforriados do que os chamados libertos do 13 de maio. Eu não consigo enxergar a Princesa Isabel como alguém de mais destaque do que toda essa população negra que resistiu e que fez o fim da escravidão acontecer. O DOC também aborda a resistência escrava, o papel das mulheres pretas nessa resistência, o movimento abolicionista e as discussões da elite do país no período e a assinatura da lei. A carne mais barata do mercado é a carne negra. O segundo documentário que eu mostro aqui para vocês é o Dentro da Minha Pele. Esse é um país construído por mãos negras. E reparação histórica é o quê? Colocar na mão das pessoas que construíram o país aquilo que é de direito a elas. A gente não tem reparação histórica, nunca teve. O DOC mostra 9 pessoas com diferentes tons de pele negra, diferentes profissões, apresentam seu cotidiano na cidade de São Paulo e compartilham situações de racismo, dos velados aos mais explícitos. O policial me parou e começou a revista. Você mora onde? Eu moro ali na Getúlio Vargas. Mora na Getúlio Vargas, o que é que você faz na vida? Eu sou médico. Fala a verdade, rapaz. Esse fala a verdade, rapaz, é muito impactante. 6 pensadores negros também enriquecem o debate com reflexões sobre o racismo no Brasil. O documentário também exalta a poesia e a música negra. Respeitem meus cabelos brancos. Chegou a hora de falar. Vamos ser francos. O caso do homem errado. Júlio César de Melo Pinto, o operário negro que foi executado em Porto Alegre pela Polícia Militar nos anos 1980.
A história do jovem é contada através de depoimentos como o de Ronaldo Bernardi, o fotógrafo que fez as imagens que tornaram o caso conhecido, o da viúva do operário Jussara Pinto e de nomes respeitados da luta pelos direitos humanos e do movimento negro no Brasil. E agora mesmo, neste momento, tem algum Júlio César sendo assassinado pelo Estado. Isso aí é que dói mais. Menino 23, infâncias perdidas no Brasil. Em 1998, o historiador Sidney Aguilar ensinava sobre nazismo alemão para uma turma de ensino médio. Uma aluna mencionou que havia centenas de tijolos na fazenda da sua família estampados com a suástica, o símbolo nazista. Essa informação despertou a curiosidade de Sidney e ele começou uma pesquisa. Ele encontrou fatos e vítimas. A minha infância foi roubada. Cheguei a mãozinha, ficar de braço aberto, joelhar em cima de grão de milho e tudo. Deus do livre, só escutava o grito. 50 meninos negros de um orfanato foram escravizados mais de 40 anos depois da Lei Áurea, em 1930. Todo mundo era numerado. Era numerado. Era por escala, né? Ele quis preto só, porque branco ele não quis. Depois da lavoura vinha aquela cocheira e acabou os cavalos, ia cuidar dos carneiros lá no bagano. Vocês eram remunerados? Não. Era só a comida e mais nada. E assim é a vida. Esse período é o mais racista da nossa história. Acabou escravo, mas aí como que nós vamos inferiorizar os trabalhadores? Ô Ju, muito obrigado, minha querida. E olha, gente, hoje é feriado municipal em Poços de Caldas por causa da festa de São Benedito. E como não dá para fazer o evento por causa da pandemia, a tradição vai virar um documentário. O João Daniel Alves vai contar tudo pra gente, né, João? Já tem uma data para que esse documentário seja lançado. Boa tarde para você. Olha, Diego, até o fim do mês o documentário deve ficar pronto, viu? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Nós temos algumas imagens, a captação, né, de imagens do documentário começou no início deste mês e ele vai se chamar 13 de maio, a Festa de São Benedito, fragmento de uma história. A Festa de São Benedito é realizada em Poços de Caldas desde 1904, é a festa mais antiga e uma das mais tradicionais não só de Poços de Caldas, mas de todo o estado de Minas Gerais. E um dos momentos mais emocionantes e significativos da programação cultural da Festa de São Benedito e que está presente no documentário é a retirada dos caiapós do mato. É um ato que simboliza o momento em que os negros, em retribuição à acolhida dos índios, eles vão até a mata para convidá-los então para virem para a festa de São Benedito. Essa cena foi registrada esse ano e vai estar no documentário. A produção desse documentário é da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Associação dos Ternos de Congos e Caiapós aqui da cidade. Agora há pouco, um pouco mais cedo, eu e o Marcelo nós conversamos com o secretário municipal de Cultura que falou um pouco mais da produção. Vamos ouvi-lo. Um documentário que fizesse o registro dessas importantes manifestações culturais tradicionais que nós temos, as congadas e os caiapós de Poços de Caldas, e as manifestações, as orações, as devoções, todos os momentos especiais que eles fazem durante a festa. Em razão disso, até o final desse mês, nós temos a expectativa de publicar esse documentário, que tem toda a intenção de demonstrar a fé dessas pessoas, a sua devoção e dessa história tão bonita que é da festa de São Benedito, que se confunde de uma maneira muito especial com a história da cidade, com a história da gente da cidade. Bom, a gente está falando que hoje não tem festa, mas o pessoal deve estar vendo uma movimentação aqui ao fundo. Agora há pouco teve uma missa na igreja de Nossa Senhora Aparecida, né, que é a paróquia aqui onde fica a capela de São Benedito, e alguns representantes dos 6 ternos de congos da cidade e do grupo de Caiapós, eles estiveram na missa e agora eles vieram aqui pro pátio da igreja, porque eles vão fazer outro tradicional momento da festa, né? Não tem a festa, mas eles vão manter essa tradição, que é a retirada dos mastros que estão aqui no pátio desde o dia 3 deste mês. E uma outra curiosidade, todo esse ato aqui vai ser filmado e vai fazer parte do documentário também. Então, ao vivo, a gente está aqui acompanhando uma das cenas do documentário. Agora há pouco nós conversamos com o mestre Bucha, que é embaixador do Terno de Congo de São Benedito aqui na cidade e um dos representantes da Associação dos Ternos de Congos e Caiapós, e ele falou um pouquinho da tristeza pelos
segundo ano de não ter a realização da festa, e ele fez inclusive uma reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo atualmente e a história de São Benedito. Vamos ouvir o mestre Buxa. É muito triste porque a minha família inteira, descendente dos Congos, né? A minha mãe, a dona Mercedes, bandeireira com mais de 70 anos de carregando a bandeira. A minha tia Lourdes, com 97 anos, que nós a perdemos há pouco tempo, também bandeireira. É um momento até de reflexão para que a gente possa usar desse afastamento, a gente possa nos tornarmos pessoas mais carinhosas, atenciosas com os demais, como era o São Benedito, que dedicou a sua vida toda para o próximo. Quem sabe a gente possa pegar um pouquinho desse exemplo de humildade, simplicidade. É o que nós precisamos hoje, não só em Poços de Caldas, região, mas no planeta inteiro. Não está conversando, não, ficou no celular. Bom, a Capela de São Benedito vai permanecer fechada hoje, até para evitar aglomerações, mas vai ter uma programação religiosa na paróquia de Nossa Senhora Aparecida. E o padre Geraldo mandou um vídeo para a gente falando da programação. Vamos ouvi-lo. Teremos missa às 15 horas e às 19 horas e 30 minutos. Lembrando a todos que esta festa de São Benedito, ela é celebrada no dia 13 de maio, né, aqui em Poços de Caldas, por causa da abolição da escravatura. Mas que cada cidade ela é realizada de acordo com o calendário, né, das congadas. Então aqui em Poços nós celebramos nesse dia. O dia, né, de São Benedito, que é comemorado pela Igreja Católica, é no dia 5 de outubro. E olha só, antes de encerrar, uma curiosidade, né, que nós mostramos em 2018 aqui no IPTV1. Dá só uma olhada nessas imagens. Nossa equipe esteve em Palermo, capital da Sicília, lá na Itália, onde viveu e morreu São Benedito, o Mouro, como ele é chamado lá na Itália. E nós temos essa imagem que é uma pintura feita em pedra, que teria sido feita por um dos companheiros que ficava na mesma cela, no mesmo quarto que São Benedito, na Ordem dos Frades Menores, a congregação que foi fundada por São Francisco de Assis. Uma imagem muito marcante que a IPTV registrou e mostrou aqui em 2018. Como o padre disse, Diego, hoje não é dia de São Benedito, mas a festa de São Benedito é celebrada na cidade. Tem pandemia, não tem festa, mas tem essa celebração religiosa. Viva São Benedito! Eu volto com você. Viva São Benedito! João, muito obrigado por participar aqui com a gente. Que saudade da festa de São Benedito. Quem sabe o ano que vem a gente está junto aí. Muito obrigado mesmo, viu? Muito importante esse documentário. E olha, Suzana, importante também é um documentário que foi lançado no Globoplay essa semana, que conta a história da Larissa Carvalho e do filho dela, o Theo. A Larissa, você sabe, né, nossa companheira de profissão, repórter lá da Globo Minas, você também acompanha ela, né? Sou fã, inclusive, acompanho pela TV e pelas redes sociais. E esse documentário, ela conta um pouco sobre a luta dela para que o teste do pezinho no Brasil e esse que eu preciso na rede pública seja mais completo. Hoje, ele detecta poucas doenças, mas se ele mudar, ele vai poder detectar até 50 doenças. E ela gravou pra gente um vídeo que vai falar um pouco sobre esse documentário, que chama Gota de Esperança, e também explicando como você de casa pode ajudar para que esse teste mais completo seja de graça para todas as crianças do país. Vamos ver. Mudar esse teste do pezinho do SUS, ampliar esse tipo de exame que o SUS oferece, virou uma meta de vida para mim. Quando meu filho nasceu, eu fiz tudo que uma mãe deveria fazer. Eu fiz pré-natal, eu fiz acompanhamento do parto, depois eu dei as primeiras vacinas, fiz o teste do pezinho, isso eu fiz no posto de saúde. Sem saber que o teste do pezinho do SUS é um dos mais pobres do mundo, só rastreia 6 de mais de 50 doenças. Fui para casa achando que estava tudo bem com o meu bebê, mas não estava não. Meu filho tem uma doença que o teste do pezinho não indicou. E aí eu não fiz o tratamento na hora certa, que seria ali nos primeiros dias de vida. Eu amamentei, eu dei papinhas depois com carne, feijão. E o meu filho, sem saber, estava matando os neurônios. Eu fui matando os neurônios do meu filho com alimento que ele não poderia comer. Quem tem essa doença, se come proteína
treina livremente, acaba perdendo os neurônios. O único jeito de eu saber era no teste do pezinho. Se o teste do pezinho tivesse me indicado que ele tem acidura glutárica, eu teria dado uma alimentação toda correta, com os medicamentos, ele teria vida típica, normal, estaria correndo por aí, pulando corda e não preso a uma cadeira de rodas. Por isso, depois que o luto passou, que eu já voltei a respirar e minha vida se aprumou de novo, né? A gente já reencontrou felicidade com este filho e não apesar dele. Eu trouxe essa briga para mim. A gente quer muito ampliar o teste do pezinho, mudar o teste. E é isso que a gente conta no documentário do Globoplay. Não é sobre o TEL exatamente, é sobre milhares de TELs todo ano no Brasil, milhares de Larissas. A cada 2.500 bebês que nascem no Brasil, vai ter essas doenças que o teste do pezinho deveria rastrear e não está rastreando. E aí esses meninos vão perder a chance de fazer um tratamento na hora certa e vão ter ou cegueira ou vão ter perda de neurônios, paralisia cerebral. É muito injusto, é muito cruel. E a gente só vai salvar esses meninos de sequelas tão graves se a gente fizer um teste do pezinho ampliado, estendido, que rastreie mais doenças. Tem 2 jeitos da gente mudar o teste. A gente conta lá no documentário Uma Gota de Esperança. A gente pode assinar uma petição pública do Instituto Vidas Raras, pezinhonofuturo.com.br, porque com 1 milhão de assinaturas o Ministério da Saúde vai ser obrigado a melhorar o teste. Ou a gente tem que torcer agora bastante, até o dia 19, o presidente Jair Bolsonaro tem esse prazo para sancionar o projeto de lei, o 5.043, para ampliar o teste do pezinho, para passar de 6 doenças para mais de 50. Então são 2 caminhos. Eu peço a assinatura de vocês, porque caso o presidente não sancione, é uma outra forma da gente conseguir mudar o teste e salvar milhares de TELs todo ano no Brasil. É um sonho, para o meu filho não muda mais nada, mas são muitos TELs que virão e você pode fazer diferença na vida deles. Uma Gota de Esperança, no Globoplay. Reforçando então, Suzana, pezinhonofuturo.com.br. Compartilha, gente, assina. Eu já assinei, Suzana, e vou cobrar sua assinatura assim que o jornal terminar. Não vai nem precisar cobrar. Saindo do estúdio, estarei lá assinando a petição. Deixa comigo. Mais alguma dica, amigo? Tem sim, Suzana. Para encerrar, tá rolando ainda o Festival de Cinema Brasileiro Fantástico. São 41 produções, entre elas longas e curtas-metragens. Vão também ter lives com diretores e tudo isso, Suzana, é de graça. Vamos conferir. Adoro. Olá, pessoal do MPTV Sul de Minas. Obrigado pelo convite. O meu nome é Otávio Lima. Eu sou um dos diretores e curador do primeiro Festival de Cinema Brasileiro Fantástico. A gente abriu as inscrições para filmes realizados entre 2017 e 2021 e recebemos mais de 440 filmes, que tornou a seleção deles um tanto difícil pela quantidade de filmes, mas também pela qualidade dos filmes. Os 41 filmes estão divididos entre realizadores fluminenses, mostra retrospectiva e também os inéditos no Brasil. E dentre esses filmes a gente foi agraciado com ótimos filmes mineiros. São todos filmes que contam no cotidiano mineiro, ali do sertão, ou da cidade, ou da periferia, mas todos tratando de forma fantástica, com elementos da ficção científica, do horror, do afrofuturismo, do maravilhoso, da fantasia. São todos elementos do cinema fantástico que você também confere nesses filmes. Entre os filmes mineiros está Mantanhang, a Encantada, que conta a história de uma índia que segue o espírito de seu marido, que morreu picado por uma cobra, até a aldeia dos mortos. Eles encontram obstáculos que separam o mundo terreno do espiritual. Tem também Quintal, que mostra o dia na vida de um casal de idosos da periferia. Maluco, que barulho é esse? É lá fora, meu bem. Aqui não. Já o também mineiro Ditadura Roxa conta a história de Ieda, uma mulher verde que vem para sustentar a casa em que vive com seu marido doente. Eles vivem à margem de uma sociedade roxa e conservadora, mas Ieda vai se reencontrar com sua identidade e seus valores. Oi, você é doido, menino? Tem também o filme A Retirada para um Coração Bruto, que conta a história do seu Osório, que vive sozinho em luto pela morte da sua companheira, até que um movimento no céu quebra a sua solidão. Nossa, cada uma, viu? Lembrando de novo, é tudo gratuito, é só chegar. A gente
espero vocês por lá. Tudo de graça, gente. E a programação completa do festival, que já começou e vai até dia 18, terça-feira da semana que vem, que além dos filmes, tem debate, sessões comentadas e uma aula sobre o cinema fantástico no Brasil, é nesse site que já tá na tela, festivalfantástico.com. Bastante coisa hoje, né, Suzana? E como em cena, sempre trazendo temas super necessários. Obrigada, esperamos pelas dicas da semana que vem. Beleza, semana que vem eu tô de volta, Suzana. Boa tarde. Previsão do tempo para você de Poços de Caldas agora. Nós temos imagens ao vivo da cidade também. Poços com algumas nuvens mais carrancudas, viu, gente? No momento faz 19 graus na cidade, tá friozinho. Hoje não esquenta de jeito nenhum. A máxima prevista é de 23 na cidade. Última pausa do EPTV1 e na volta dos comerciais a gente fala sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Em Pouso Alegre, a prefeitura está com uma campanha para combater esse tipo de crime. Os detalhes já já, agora 12h49. Maio com muita economia no Supermercados Rex. Devassa 473 ml 2,98. Heineken 350 ml 4,9. Leva com moderação. Linguiças Seara ao quilo 13,89. Creme dental Oral B 70 gramas 1,59. Nossa, cara, que trânsito que é esse? Uai, Rodrigo, esqueceu? É o congestionamento de prêmios do Super Minascap. É mesmo? Domingo, o Super Minascap vai sortear 6 Fiat Mobi. 30 prêmios em dinheiro no Gira Minas. São 240 mil reais em prêmios. E é só R$10 e é dupla chance. Compre nos pontos de venda, site ou aplicativo. Não perca a chance de concorrer a muito dinheiro e a 6 Fiat Mobi. Gostou, né? Então venha fazer parte desse congestionamento de prêmios. O Super Minascap. É necessário uma nova forma de ensinar, aprender e crescer. Criamos um novo UNIS. Começamos a nossa revolução. É a hora de usar o nosso poder para transformar a realidade. Um novo tempo, do nosso jeito, com a nossa cara. E você, muda com a gente ou vai ficar na mesma? Vestibular Uni segundo semestre. Inscreva-se hoje. São mais de 33 milhões de idosos no Brasil. 4 milhões vivem sozinhos e outros sofrem dificuldades mesmo com a ajuda de familiares e amigos. Não são apenas números. Não basta apenas cuidar. Proporcione qualidade de vida para quem você ama. 140 anos nos separam da viagem de trem de Dom Pedro II e da Imperatriz Teresa Cristina, partindo do Rio rumo às terras de Minas. As camas foram fabricadas para recebê-los, assim como as roupas de cama, porcelanas especiais, tudo preparado para receber a comitiva do imperador. E a caravana de Dom Pedro II passou por aqui e seguiu viagem. Mal sabia ela que ainda ia encontrar uma paisagem que mais parecia uma miragem. Altíssimos rochedos em anfiteatro formavam o fundo do quadro. Amanhã, nossa história além das páginas dos livros, que você vai ver uma aventura bem de perto no Globo Repórter. A Secretaria de Políticas Públicas de Pouso Alegre está com uma campanha de conscientização sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes. Até abril, a cidade registrou 58 casos de abuso sexual. Em todo o ano passado, foram 70 casos. Números assustadores. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com a Bárbara Siviero. Boa tarde, Bárbara. Boa tarde, Suzana. Boa tarde para todo mundo que acompanha a nossa programação. Como vocês viram aí, são números alarmantes, né? Uma crueldade o que acontece. No ano passado, desses 70 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes, se você for dar uma média aí no mês, dá 6 casos por mês. Agora, nesses 4 meses, já foram 58 casos, o que dá uma média de 15 por mês. É como se a gente tivesse, nesse momento aqui agora, e 2 crianças ou 2 adolescentes que estivessem sendo abusados
abusados sexualmente neste momento. Cruel, né? Por isso que a Prefeitura está fazendo uma campanha de conscientização, tanto nas redes sociais como também para mobilizar a população. A gente vai falar agora com a Paula, que ela está nesse projeto, né? Uma das idealizadoras desse projeto. Paula, obrigada pela sua presença. Obrigada. E a primeira pergunta que eu te faço é muito importante: o que caracteriza a violência sexual? Porque não é só o ato em si, né? Isso. Boa tarde a todos. É importante frisarmos bem que a violência sexual ela não acontece apenas com o ato consumado, né? Todo mundo pensa que apenas com o ato é que se formaliza uma violência sexual. Não, é toda forma de natureza erótica, né? Pode ter o contato físico ou não, pode ter o uso da força ou não. Então a exposição de um vídeo, a mostrar o corpo, convidar para um toque diferenciado, tudo isso é caracterizado abuso sexual e também traz sérias consequências para a vida dessa criança e desse adolescente. E aí teve esse aumento aí por causa da pandemia também, e agora vocês estão fazendo essa campanha de conscientização, principalmente para falar das denúncias, né? Sim, na verdade o dia 18 que foi intitulado Dia Nacional contra o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, mas nós estamos trabalhando durante todo o mês de maio e lembrando também que é uma campanha que é para ser trabalhada sempre, constantemente, né? O que nós percebemos é que com as pessoas estando mais em casa agora em função do isolamento social que se faz necessário nesse momento, a criança ficou mais vulnerável, porque 90% dos casos de abuso sexual que acontecem, eles acontecem no seio familiar da criança, naquele local que ela mora. E aí a denúncia que é a resposta, as pessoas têm que denunciar. Como fazer isso? Sim, estamos mobilizando toda a população para que liguem no Disque 100, é só discar 100, a ligação é gratuita, você vai ter um protocolo, você pode acompanhar inclusive essa denúncia, pode ser pelo Conselho Tutelar da nossa cidade, Delegacia de Polícia Civil e Militar ou nos nossos equipamentos, pontos aqui de apoio da Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigada aqui pelas suas informações. Então tá aí, gente, é muito importante essa denúncia, principalmente que é a forma da gente combater o abuso sexual contra criança e adolescente. Suzana, volto com você. Muito obrigada pelas informações, viu, Bárbara? Boa tarde, bom trabalho. A previsão do tempo agora é justamente para Pouso Alegre. Essas imagens são ao vivo, tá? Algumas nuvens também mais carregadas. Tem previsão de chuva para hoje na cidade, só que daquele jeito, bem fraca. 21 graus agora. A máxima prevista para hoje é de 23. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente começa falando de arte marcial. Um lutador de Varginha está com um contrato assinado para